Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 19, verso 5. O título do capítulo é O Senhor pede caridade a Bali Maharaj. Yato jato hiranyakshas charameka imamahim prativiram digvijaye narvingata gadayudha. Yatha, a dinastia na qual Jata nasceu Hiranyaksha, o rei chamado Hiranyaksha, Charan, vagando, Eka, sozinho, Iman, esta, Mahim, superfície do globo, Pativiram, um herói oponente, Dikvijaye, para conquistar todas as direções, Navindata, não pôde obter Gadayudha, portando sua massa. A tradução é a seguinte: foi em tua dinastia que Hiranyaksha nasceu. Carregando apenas sua massa, ele vagou pelo globo sozinho e, sem a ajuda de ninguém, conquistou todas as direções, sendo que nenhum herói que se defrontou pôde rivalizá-lo. Vamos continuar a leitura dos próximos versos, né? Que vai até o 10. Enquanto salvava a terra, tirando-a do mar Garbhodaka, o Senhor Vishnu, sob sua encarnação de javali, matou Hiranyaksha, que se apresentara diante dele. Foi uma luta renhida, e o Senhor matou Hiranyaksha com muita dificuldade. Mais tarde, ao analisar o poder incomum de Hiranyaksha, o Senhor realmente sentiu-se vitorioso. Quando Hiranyakashipu ouviu a notícia da morte de seu irmão, com grande ira e querendo matar o Senhor Vishnu, foi à residência de Vishnu, o exterminador de seu irmão. Vendo Hiranyakashipu adiantando-se com um tridente em sua mão e parecendo a morte personificada, o Senhor Vishnu, o melhor de todos os místicos e aquele que conhece o fluxo do tempo, pensou o seguinte: aonde quer que eu vá, Hiranyakashipu seguir-me-á, como a morte segue todas as entidades vivas. Portanto, é melhor que eu entre no âmago de seu coração, pois assim, devido ao seu poder de ver apenas externamente, ele não me verá. O Senhor Vamanadeva continuou: ó Rei dos demônios, após tomar essa decisão, o Senhor Vishnu entrou no corpo de seu inimigo, Hiranyakashipu, que muito impetuosamente precipitava-se contra ele. Num corpo sutil e inconcebível para Hiranyakashipu, o Senhor Vishnu, que estava em grande ansiedade, entrou pelas narinas de Hiranyakashipu juntamente com sua respiração. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A suprema personalidade de Deus está no âmago dos corações de todos. Ishvara Sarvabhutanam Hridesharjuna Tistati. Bhagavad Gita 18:61. Logicamente, portanto, não foi nem um pouco difícil para o Senhor Vishnu entrar no corpo de Hiranyakashipu. A palavra Vivigna Cheta, muito ansioso, é significativa. Não se deve pensar que o Senhor Vishnu estivesse com medo de Hiranyakashipu. Pelo contrário, devido à compaixão, o Senhor Vishnu estava ansioso porque queria agir para o bem-estar dele. Tradicionalmente é muito difícil compreender as ações da Suprema Personalidade de Deus para com as pessoas. Nunca sabemos se essa ação é boa ou ruim. Às vezes até pensamos que é ruim, por nossa falta de compreensão da qualidade de supremacia que o Senhor tem. Tem uma história comum
que é muito, geralmente todos conhecem. Talvez aqui tenha alguém que não conheça por ser muito novo, mas é uma história que não é verídica, é uma analogia e retrata essa situação. A moral da história é tudo que Krishna faz é bom. É uma coisa muito simples, uma historinha assim, mas eu vou contar agora para lembrar os que já sabiam e que possamos então refletir sobre esse controle da Suprema Personalidade de Deus e a sua supremacia. Um rei era muito amigo de um ministro deles e tinha uma atividade em comum que aproximava muito um do outro, que era caçar. E eles caçavam juntos. E o rei, sempre que ia caçar, convidava o seu ministro, e o ministro ia caçar com ele, e passavam assim dias de austeridade e tudo, e os kshatriyas precisam disso para se sentirem fortes e até para treinamento disso. Então eles voltavam da caçada e o rei ficava muito bem assim, por muitos dias e tudo. Depois o rei se casou e então ficou um pouco dividido, já não ia com tanta facilidade caçar com seu ministro. Um dia o ministro se queixou: Majestade, nunca mais nós saímos para caçar juntos. Vamos caçar. Então o rei disse: boa ideia, vamos amanhã. E saíram os dois para caçar no dia seguinte. E foram caçar. E nessa caçada eles ficaram muito felizes, mas ocorreu um acidente. O rei perdeu o dedo. O rei perdeu o dedo e o ministro teve que socorrê-lo e acalmá-lo e tudo. O ministro disse para o rei: fique tranquilo, porque tudo que Krishna faz é bom. Então o rei ficou muito indignado. E naquele momento toda a amizade que ele tinha com o ministro, toda a consideração, a camaradagem de viajar juntos e caçar juntos e tudo, desapareceu. E ele simplesmente mandou prender o rei. E aí, depois de um tempo, ele resolveu ir caçar sozinho. E foi caçar sozinho. E, apesar de estar sem dedo, ele ainda conseguia ativar o arco e tudo mais. Então ele foi caçar e foi capturado por aborígenes da floresta, que eram seguidores da deusa Kali. Então os aborígenes capturaram-no, mas não mataram. Levaram para a aldeia deles e lá submeteram ele a uma oferenda à deusa Kali. E aí levaram ele, banharam ele todo, considerando ele contaminado, né? Então banharam ele todo assim, com todo tipo de abhisheka, com aquelas coisas todas da abhisheka. E depois levaram ele para o sacerdote. E o sacerdote mandou despí-lo todo, naturalmente, para ver como era o corpo dele, assim, se estava pronto para ser oferecido. E aí observaram que faltava um dedo, né? Então, o sacerdote disse para os aborígenes: como vocês fazem isso? Vocês trazem uma pessoa para oferecer a deusa Kali, faltando um dedo? E agora vocês não podem mais matar esse sujeito, ele já foi banhado e tudo, vocês não podem mais matar ele, soltem-no. Então o rei saiu e a primeira coisa que ele pensou foi no ministro. E o ministro disse para ele que tudo que Deus faz é bom quando ele perdeu o dedo. Então ele disse, ele disse isso, e agora eu estou entendendo que realmente o bom que foi eu ter perdido aquele dedo, porque por ter perdido aquele dedo agora eu não perdi a vida. E aí ele voltou para o palácio e disse: tirem o ministro da prisão e tragam-no aqui para falar
comigo. Ó, desde aquela época, políticos eram presos assim, tá? Políticos eram presos assim. Então, levaram... Aí o ministro chegou lá e ele disse: ministro, desculpe eu ter feito isso, eu não entendi a sua fé em Krishna ao ponto de dizer que tudo que ele faz é bom. Então eu fiquei indignado e mandei prender você. Me desculpe por isso. Ele disse: não se preocupe, tudo que Deus faz é bom. Mas por que você está dizendo uma coisa dessa? Se depois você ficou tanto tempo preso, passou tantas privações preso aí, você ainda disse que tudo que Krishna faz é bom? Aí ele disse: porque eu sempre fui o seu companheiro de viagem. E olha aqui. Ou seja, ele estaria com o rei na caçada, seria preso com o rei, os dois seriam levados para o tal do banho, e depois um dos dois ia ser oferecido a deusa Kali. E era aquele que tivesse o corpo perfeito, sem falhas, e seria provavelmente o ministro. Então ele disse isso. É uma história assim boba, não sei se foi Prabhupada que contou, mas os devotos contam há muito tempo muito próximo do tempo de Prabhupada. E naquele momento, os devotos eram sempre muito dedicados a contar as histórias de Prabhupada, os néctares contados por Prabhupada. Prabhupada contou muita coisa assim popular, que não são exatamente chástricas, mas que são populares. E então, os devotos repetiam. Mas eu não posso dizer para vocês, garantidamente, que seja que tenha sido contado por Prabhupada, mas que é bem interessante. E aqui podemos ver que, apesar de que Krishna tenha demonstrado medo, pavor de ser morto por Hiranyakashipu e ter procurado um lugar para se esconder e tenha definido que o lugar que ele melhor poderia se esconder de Hiranyakashipu era dentro do coração de Hiranyakashipu. Então, ainda assim, Prabhupada explica no significado que não é bem assim, né? Não é bem assim. Logicamente, não foi nem um pouco difícil para o Senhor Vishnu entrar no corpo de Hiranyakashipu. Então, Prabhupada, com a sua fé e com o seu conhecimento acerca da supremacia de Krishna, está aqui dizendo que não foi difícil para Krishna entrar no coração de Hiranyakashipu. Mas, no decorrer da história, se relata dessa maneira. Então, nunca é difícil, tudo que Krishna faz é bom. A gente nunca pode definir com precisão se o que Krishna está fazendo é bom ou ruim em função dos resultados, porque às vezes nós somos privados de um resultado e pensamos: isso é ruim, Krishna está me amaciando, mas às vezes Krishna está protegendo de uma complicação desse resultado, que se ele fosse ruim, se ele fosse bom. Então Krishna dá um resultado ruim para não haver uma complicação pior ainda. Então é dito que Krishna protege os seus devotos, ele manda Arjuna declarar isso no Bhagavad Gita, e Arjuna declara na batalha de Kurukshetra que o devoto nunca perece. Então, assim, Krishna cuida do devoto, apesar de que às vezes o resultado não é positivo, sabe? Que tem uma parte do Shastra onde Krishna diz assim: eu não sou tolo de satisfazer todos os desejos de meus devotos. Imagine. Né? Ainda bem, né? Imagine se ele satisfizesse todos os nossos desejos. Né? Onde estaríamos? Não estaríamos perto de Krishna. Às vezes somos assaltados por um desejo que não é lícito, que não é correto, que não é próprio para um devoto de Krishna. E esse desejo, nós próprios, com nossa inteligência, dizemos: não, eu não vou satisfazer esse desejo. Mas Krishna, que satisfaz todos os desejos, poderia satisfazer o nosso desejo. Mas ele diz que ele não é tolo.
para satisfazer. Porque se ele satisfaz todos os desejos de seus devotos, ele pode perder a associação dos devotos. E Krishna aprecia a associação dos devotos. Krishna gosta de estar associado com os devotos em todas as suas raças. Na raça em que os devotos atuam como servos, na raça em que os devotos atuam como amigos, na raça em que os devotos atuam como pai e mãe, na raça em que os devotos atuam como amante conjugal. Krishna sempre gosta de estar com esses devotos. Então, se ele satisfaz todos os desejos dos devotos, alguns devotos menos experientes em cultivar pensamentos e formatar desejos não estariam na associação de Krishna. Krishna, portanto, não teria associação direta desse devoto, teria uma associação externa. Externa significa uma associação do devoto através da energia externa de Krishna. É uma maneira mais filosófica de falar e não uma maneira comum, como a gente fala normalmente, tá em Maya, né? Então, quando a gente diz assim, tá em Maya, que é uma maneira popular, a gente às vezes ofende o devoto. Mas quando a gente diz, não, está sob a energia externa de Krishna, está associado com Krishna através da sua energia externa, então a gente disfarça um pouquinho a agressividade dessa expressão que diz, quando diz que a gente está em Maya. Bom, é isso, é o tema de hoje aqui. Vamos parar por aqui. Amanhã seguimos do verso 11 em diante. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.